Muitas figuras diabólicas e cruéis influenciaram obras, talvez a maior delas foi o Aleister Crowley. Considerado como o homem mais cruel do mundo, pelo menos pela imprensa britânica, que o apelidou de a Grande Besta 666. Mas Crowley nasceu no berço de uma família cristã abastada. O pai, que morreu quando ele tinha 11 anos de idade, enriqueceu com a cervejaria da família. Logo ele conseguiu deixar uma boa grana, tanto para o seu filho Crowley, como para a mãe dele, Bertha, que, diga-se de passagem, também odiava o filho e o humilhava frequentemente. Ele, que nutria interesses místicos, fez filosofia na Universidade de Cambridge. E durante esse período, por ele ter desenvolvido um grande interesse por esoterismo, a sociedade daquela época o acusava de espionagem, de ser um espião. Parece que existia uma espécie de caça às bruxas a pessoas que não seguiam os princípios e valores daquela época. Já com seus 23 anos, ele passou a frequentar a organização The Hermetic Order of the Golden Dawn. Depois de um tempo com o grupo, ele brigou com um dos amigos e decidiu deixar a ordem. Ele então viaja para o Egito, para uma lua de mel. E lá ele teve contato entre 8 e 10 de abril de 1904 com um espírito chamado Aiwass. O espírito o teria recitado as palavras do livro da lei, que serviu de base para a religião que ele fundou, a Telema. Em 1920, ele fundou a Abadia de Telema, na Sicília, onde os adeptos praticavam a magia negra. Crowley também fundou o Collegium ad Spiritum Sanctum, uma escola que oferecia aulas para os rituais religiosos do grupo. Mas depois de um dos praticantes ter morrido dentro do templo, um cara chamado Raoul Loveday, ele foi expulso da Itália pelo então ditador Benito Mussolini. Anos depois, as ideias de Crowley iriam influenciar diretamente uma das mentes mais brilhantes da música brasileira, Raul Seixas. Se eu quero e você quer tomar... A lei de Telema era a fórmula do novo Aeon. Pegou a referência com a música do Raul? E esse advento faria do indivíduo o alicerce da sociedade, levando o indivíduo a se contrapor ao grande Siste, ou, como você preferir, o sistema capitalista. Raul era um seguidor do mago, e as suas ideias percorrem pelo mesmo viés, o que influenciou em especial a juventude a viver a ideia da sociedade alternativa, baseada na lei de Telema, que carregava uma série de significados e pretensões. Aleister pregava a liberdade de um indivíduo ser o que de fato é e viver como ele gostaria de viver. Isso incluía a liberdade sexual e as suas práticas. Com isso, ele era visto como um homem maldoso pela sociedade mais tradicional da época. O mago se relacionou em Nova York com Alice Richardson, que em meio a um ritual religioso engravidou, mas acabou por perder o bebê. Ele até chegou a ter uma filha de fato, mas ela infelizmente morreu com 2 anos de idade. Isso quando ele casou com Rose Edith Kelly, em 1904. Crowley tem várias obras lançadas. As que saíram no Brasil foram 5, e todas elas falam de sua filosofia e visão de mundo. Ele ganhou muita notoriedade, e com a ajuda do poeta Fernando Pessoa, simulou a própria morte em Cascais, em Portugal, em 1930, para tentar fugir de uma série de amantes que o perseguiam. Mas Crowley acabou por reaparecer, só que lá em Berlim, na Alemanha, poucas semanas depois dessa fake news. O seu
fim, de fato, veio em 1º de dezembro de 47, aos 72 anos, quando faleceu de bronquite crônica. Era o fim da grande besta 666. Aleister Crowley influenciou muitas obras aí por esse cenário que a gente tanto gosta. O mais famoso, além do Raulzito, é a Mr. Crowley, do Ozzy. Nas décadas de 60 e 70, a figura polêmica e mítica do mago atraiu a atenção de muitos artistas e fãs do cenário rock, e ele ganhou a alcunha de ser o guru da contracultura do rock. O caso mais popular é o do Led Zeppelin e o Jimmy Page. Engana-se você que o black metal norueguês é o mais brutal e satânico. Digamos que o Led já se envolvia nesse mundo antes mesmo de queimadas de igrejas e afins. Jimmy era um apreciador assíduo das obras do Aleister Crowley, ao ponto de inclusive comprar a mansão do cara que ficava à beira do Lago Ness. A fama da mansão não era das melhores, principalmente porque o último dono, antes do Jimmy Page, se As alusões ao ocultismo tomaram uma proporção maior no quarto disco, sem título e cheio de símbolos estranhos que tinham uma ligação direta com cada integrante da banda. Muito se fala sobre mensagens subliminares nas músicas do Led, rituais pós-shows e orgias homéricas no backstage. Esse último a gente sabe que sim, é verdade. Mas uma série de adventos internos dentro da banda reforçaram mais ainda o envolvimento da banda com o satânico mundo da grande besta 666. Page, por exemplo, prendeu os dedos na porta de um trem e ficou impossibilitado de tocar durante meses. Plant sofreu um sério acidente automobilístico e anos depois seu filho morreu com apenas 5 anos de idade. Durante um hiato que a banda teve, muitas pessoas disseram que essa pausa foi em decorrência de uma briga entre Plant e o Page, em que Plant culpava o Jimmy Page por ter ido longe demais em suas práticas. Teve também um penúltimo incidente, em que o amigo deles, Sandy Denny, caiu de uma sacada e morreu por conta de uma hemorragia cerebral que até hoje não teve muita explicação. O último e maior incidente da banda foi o Bonham. O baterista tomou 40 doses de vodka, apagou na casa de Page durante um ensaio e morreu sufocado pelo próprio vômito. Uma morte nada oculta, mas que aumentou o espectro de destruição em torno do Led Zeppelin. O grande mago influenciou diretamente várias obras de várias bandas por aí. O Maiden, o David Bowie, Merciful Fate, o Manson e uma série de outras bandas beberam fortemente nessa fonte e ficaram deslumbrados com o mito e a história de vida desse cara. E você, gosta dele?